Bom dia, bom dia. Vamos começando aqui. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal começar a entrar, né? Estou vendo aqui que já tem algumas pessoas. E enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos dar uns 5 minutinhos. De onde vocês são? Pode colocar aí nas perguntas. Ok, mais gente chegando. Olha o Newton aí de Uberlândia. Legal. Chegando mais gente. Aproveitando aí que está todo mundo antes da gente começar aí, quantos de vocês aí já estão com o Slash 12? Qual a perspectiva de vocês? Mudar para o 15? Como é que está isso? Se tiverem alguma pergunta antes, quiserem começar, também. Ó, o Newton está perguntando aqui, nós estamos na fase de avaliação ainda. É meio complicado mesmo, porque às vezes a gente tem muita coisa que está rodando há anos ali, e para tirar de produção, fazer toda essa atualização, é complicado mesmo. Ó, a Ana Pires, da Corp, bom dia. Dá mais um minutinho aqui, aí eu acho que a gente já vai ter uma quantidade razoável de pessoas aqui. Dois minutinhos. O Hugo e o Debran falando que está todos na mesma situação, né? O sistema de toda empresa rodando há anos em cima do 12.5. É verdade, é um sistema muito estável, né? E realmente, se você pensar que já passou tanto tempo assim, né? A gente vai ver aqui que realmente já tem bastante tempo que a gente está com 12 no ar. Bem, acho que a gente pode ir começando aqui. Já temos uma quantidade considerável aqui de pessoas. Vamos lá. Bem, gente, começar me apresentando aqui. Eu sou o Érico Mendonça, eu sou Solution Architect da SUSE, eu já estou na empresa aí há quase 15 anos aí, né? Então, assim, já acompanhei muitos ciclos desses de atualizações, muitos produtos novos sendo lançados aqui e ali, e eu sei como é que é bem essa dificuldade aí de migração, né? A nossa agenda para hoje aqui é bem simples, a gente vai falar primeiro do ciclo de vida de suporte dele, né? Como é que isso funciona com o ciclo de suporte de cada produto. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os caminhos suportados para upgrades. E a gente vai quebrar em duas partes aqui, né? Que é a atualização offline e a online. E depois a gente vai finalizando aqui com o principal da apresentação, que é justamente o SUSE Distribution Migration System, que é uma ferramenta que foi criada somente para isso, só para migrar do 12 para o 15. E claro, terminando com algumas dicas aí que vão facilitar bastante a vida de vocês, né? Na hora de começar essa migração. Bem, gente, sobre a SUSE, acho que a maioria aqui
já conhecem a empresa. Talvez alguns não tenham pegado ainda como é que a coisa mudou depois de alguns anos para cá, né? A SUSE está no mercado aí desde 1992. A gente praticamente criou o conceito de Linux Enterprise, né? Então, a gente está há 32 anos aí com o SLAS. E de lá para cá, algumas coisas foram sendo acrescentadas no nosso portfólio, né? O SUSE Linux Enterprise, como todos já conhecem aí, né? Já tem N variantes ali dentro, para várias arquiteturas diferentes. A gente tem várias especializações aí do SLAS. Por exemplo, a gente tem o SLAS Pro SAP, que é uma parceria antiga que a gente tem com a SAP, né? Inclusive, 80% de todas as implementações de SAP no mundo, elas são implementadas com SLAS. Temos aqui SLAS High Performance Computing. Essa aqui é uma especialização para Machine Learning e outras aplicações. Por exemplo, uma boa parte dos computadores que você vai encontrar ali no top 500, ali, né, naquela lista dos supercomputadores, podem estar usando SLAS, muitos não divulgam. Inclusive, até uma questão assim que a gente vê muito, por exemplo, em alguns clientes nossos, eles preferem não divulgar que usam o SLAS. Por exemplo, a gente tem aqui algumas bolsas de valores que usam o SLAS, alguns que usam a variante do real time para aplicações médicas, por exemplo, equipamento médico rodando SLAS. Temos aqui a variante do SLAS Desktop, que é um desktop atualizado, né, com desktop GNOME ali, moderno. Temos aí a questão do Liberty Linux. O Liberty Linux é uma coisa um pouco mais recente, de uns 2 anos para cá, aí, 3 anos para cá, em que a gente basicamente fez um fork do RHEL. Então a gente suporta também, se você tiver uma infraestrutura com CentOS, ou com RHEL, ou com Oracle Linux, ou qualquer outra variante do RHEL, a gente tem um fork criado chamado SUSE Liberty Linux. A gente consegue dar suporte para você em cima dessas variantes e consegue também fornecer os updates para você na sua infraestrutura. Então, basicamente, você vira a chave, ao invés de você puxar os updates, por exemplo, da Red Hat, você vai puxar direto da SUSE. Com a nossa ida um pouco para o lado também de containers, né, a gente adquiriu aí, já tem uns 3 anos, quase 4 anos aí, a gente adquiriu a Rancher. Muita gente não sabe que a Rancher é da SUSE, mas é uma área que cresceu bastante. A gente tem uma quantidade considerável de clientes usando, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Nós hoje temos aí um produto que é o Rancher Prime, com algumas distribuições de Kubernetes em cima disso. Produtos nossos, como, por exemplo, como o Longhorn, que é a parte de storage, e o Harvester, que é uma solução de HCI, né, onde você coloca uma máquina mesmo bare metal para servir containers. E de uns 2 anos para cá, a gente comprou também uma empresa chamada New Vector. Tem uma solução fantástica aqui de segurança de containers. Então, assim, faz toda a análise de rede, vulnerabilidades, comunicação entre containers. E recentemente agora a gente teve um evento aí na Alemanha, a SUSECon, né, onde a gente anunciou a compra da Stack State, que é uma empresa aí já de observabilidade, né, de containers. E, claro, a gente não pode deixar de fora aqui o SUSE Manager, né? O SUSE Manager é o nosso gerenciador de patches, né? Ele gerencia toda a parte de patching para Linux, para sistemas tanto na cloud quanto on-premise. Isso daqui, muita gente deve conhecer a origem, mais ou menos, é um produto que já tem 12 anos aí de mercado, mas a gente começou como um fork na época do Spacewalk e hoje ele foi totalmente reescrito, né? Ele hoje está bem mais bem estruturado. Hoje ele é todo baseado em Salt, ele está bem mais dinâmico, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui, alguma pergunta? Não, por enquanto ok. Bem, uma característica do SLAS, desde o 12, a partir do 12 mais ou menos, a gente começou a separar as funcionalidades
do sistema em módulos. Então, qual que era a ideia disso daqui? Primeiro, deixar o sistema altamente modular. Você tem um sistema base, que vai ter todos os pacotes básicos ali, né, para o sistema subir. E você vai ter um módulo para cada tipo de aplicação. Então, por exemplo, tem um de SAP, tem um só com aplicação de containers, um só com ferramentas para nuvem, um só de Python. A ideia disso daqui era facilitar a atualização do sistema. E isso aqui ajuda bastante, até nesse upgrade que a gente vai falar aqui agora. Um detalhe interessante aqui é que a quantidade de módulos foi crescendo, né? E a justificativa principal deles, na época, não só além de ser modular, era que a gente pudesse manter o ciclo de desenvolvimento isolado de cada um. Por exemplo, ferramentas de containers, elas são atualizadas constantemente. Agora, por exemplo, de certificações, talvez uma vez a cada 6 meses. Então, cada uma aqui tem seu tempo de desenvolvimento diferente. Essas aqui são as atuais, né, do 15. A coisa cresceu mais um pouco, né? Acho que quando a gente começou lá no 12, ele tinha 6 ou 7 módulos, agora tem uns 15, 20 aqui agora. Vamos falar um pouquinho do ciclo de vida de suporte. Bem, para quem é mais antigo aí, vai lembrar do SLAS 11, que também foi um que durou muito. O nosso ciclo de vida ele é sempre baseado em pelo menos 10 anos de suporte, extensíveis a 13. Recentemente isso mudou um pouco, a gente na verdade está suportando mais tempo ainda, mas no caso do SLAS 12, a gente já chegou nesse limite, né? O SLAS 12 ele foi lançado inicialmente em outubro de 2014. Então, já estamos chegando nos 10 anos aí, né? A gente teve 5 Service Packs nesse meio do caminho. Geralmente o SLAS ele tem um Service Pack mais ou menos a cada 18 meses, né? Um ano e meio ali. E o suporte desses Service Packs ele vai fazendo um overlap, como a gente chama, né? Então, são 6 meses depois que sai um Service Pack, a gente ainda está lançando fixes do Service Pack anterior. Então, ele coincide essa fase de transição entre cada Service Pack. Uma coisa que a gente preza muito aqui na SUSE é a questão de automação. Então, toda a distribuição ela é feita de certa maneira onde, vamos dizer, existem controles rígidos ali para garantir a compatibilidade entre as versões. Então, quando você pegou aqui, por exemplo, algo que foi instalado lá no SLAS 12, na primeira versão, a gente tem que garantir que até o último Service Pack aquela aplicação continue funcionando. Isso é feito através de gerenciamento, por exemplo, dos símbolos das bibliotecas, o que a gente chama de ABI, né? A Application Binary Interface. Então, isso chega ao nível até de módulos de kernel, na verdade. Então, se você tem um módulo de kernel que foi feito lá atrás para o 12 original, a gente garante que ele vai funcionar até o 5. E isso é um trabalho, vamos dizer assim, hercúleo para você fazer backports das coisas, né? E imaginem que nesse meio do caminho aqui, durante 10 anos, houve uma evolução absurda aí em matéria de kernel, de pacotes do Linux, e a gente tem que manter isso estável e compatível com tudo, né, que foi feito lá atrás. A gente tem aqui uma data geral, que a gente fala aqui general, né, que é do General Availability, né, como a gente chama. Ele termina em 31 de outubro de 2024. O que isso quer dizer? Que a partir daqui, você não vai ter mais acesso a atualizações normais do sistema, né? Eventualmente, quando tem alguma coisa, algum evento de segurança muito crítico, a gente até foge dessas datas e continua lançando os patches de segurança. Isso aconteceu com 11, aconteceu com 12 e até mesmo com algumas versões mais antigas aí do 15 já estão acontecendo também. Quando tem um evento muito crítico, mundial, uma coisa com CVSS, o score muito alto, a gente continua até lançando os patches para ela, emergencial. Mas, via de regra, essa aqui seria a data final para você receber updates normais. Aí a gente oferece um programa chamado LTSS, que é o Long Term Support Service Pack.
Qual que é a ideia disso daqui? Você acrescenta mais 3 anos no suporte, onde vão ser gerados todos os fixes de segurança e de bug fix aqui dentro, e eles continuam sendo distribuídos em um canal separado do LTSS. Adicionalmente a isso, a gente tem um outro programa chamado LTSS Core. A gente tem muitos clientes que têm em indústrias muito sensíveis que também demoram muito para fazer atualização de qualquer coisa, né? Então, a gente acrescenta 10 anos, depois viram 13 anos e finalmente viram 16 anos suportando a mesma versão. Nessa situação aqui do LTSS Core, a gente está mantendo o sistema funcionando, basicamente. Então, você tem acesso a todos os fixes que foram lançados anteriormente e fixes de alta criticidade, quando chega nesse ponto aqui. Então, voltando aqui, até aqui nessa área do calendário, a gente está recebendo todos os fixes possíveis, né? Tanto melhorias, backports, bug fixes, segurança. Quando você chega aqui, ele já entra numa fase onde ele só está recebendo bug fixes e segurança. Pense bem que você já está mexendo numa base de código aí com mais de 10 anos. E antes disso, até para a gente chegar no Enterprise, a gente já está usando versões estáveis das coisas, né? Então, algumas partes do código podem ser até mais antigas ainda do que isso. E quando a gente chega aqui nesse ponto, a gente basicamente está mantendo algo que está, vamos dizer, quase na maioridade, né? Essa página aqui, é suzy.com/lifecycle, eu até coloquei aqui no QR Code. Quem quiser dar uma olhada nela, ela tem todas essas informações detalhadas. Bem, falando agora do SLAS 15, ele começou o ciclo de vida dele em 2018. Então, foram 4 anos depois do SLAS 12. A gente atualmente está no SP5 indo para o SP6. O SP6 foi lançado muito recentemente, foi agora dia 26 de junho aí. Então, assim, a grande maioria dos clientes está aqui ainda, indo para cá. A gente já tem previsão aí de 7 CEPS packs. Então, a gente está com a previsão de que o suporte geral do SLAS 15 termine em 2031. Extensíveis a 2034 e 2037. Aí você, caramba, como é que é isso? Recentemente, na SUSICOM, a gente anunciou que, na verdade, esse dezembro de 2037, a gente estendeu para 19 anos, no caso, porque, por um acaso, coincide com o Unix Epoch, né? Para quem é mais antigo aí, vai saber que o Unix, ele tinha um bug, na verdade, uma limitação, né? Um sistemas 32 bits, em que o calendário dele termina em 2038. Acima disso, os sistemas 32 bits não conseguem mais gerenciar o calendário. Ele vai chegar naquele 2038, em janeiro de 2038, e ele zera o calendário. Qual a solução para isso? Sistema 64 bits, que é o que a gente vem usando desde há 20 anos aí, pelo menos. Mas a gente achou interessante porque, assim, já que é para colocar uma extensão, uma data significativa, vamos colocar aqui no Unix Epoch, né, que é 2038. Então, dezembro de 2037 até 2037 a gente está garantindo o SLAS 15. E para onde que isso aqui vai depois, né? A gente, em paralelo, tem um projeto chamado, já foi chamado de ALP, né, que é o Adaptable Linux Platform. A gente já tem algumas, vamos dizer, frutos desse desenvolvimento. Um deles é o SLAMicro. O SLAMicro hoje ele é um sistema imutável, onde você tem um sistema raiz ali, o root, totalmente imutável. O que isso quer dizer? Ninguém consegue alterar ele direto em runtime. É tudo por transação. Ele faz snapshots do sistema operacional em tempo real e toda mudança ela vai para uma fila para alteração. Isso aí é para melhorar consideravelmente a segurança e diminui muito o tamanho do sistema operacional. O SLAMicro hoje você consegue colocar aí em tipo 50, 60 megas o sistema básico para ele subir.
Isso virou a base também para outras iniciativas, como o SLAB BCI, que a gente tem, por exemplo, imagens de container, né? Que tem a base do SLAM Micro, com o mesmo suporte do SLAS aqui, que são minúsculas. A gente consegue hoje aí substituir, por exemplo, um Alpine Linux num container. Então, se você acessar lá depois, por exemplo, registry.suse.com, a gente tem um guia lá mostrando, tem várias imagens prontas, já vem com PHP, com Go, com Node.js, tem as imagens bem pequenas lá para você já começar até a containerizar as suas aplicações, com a mesma confiabilidade aqui na Supply Chain Security, toda aquela coisa da origem dos artefatos que a SUSE faz aqui para os LES. Bem, gente, por enquanto, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Tudo bem aí com vocês até agora? Se eu estiver indo muito rápido também, podem avisar aqui. Ok, vamos lá. Bem, como eu já expliquei a parte do LTSS, né? A gente tem um General Support com os patches completos, né? Então, melhoria de estabilidade, performance, segurança, suporte a novos hardwares, novas versões. Depois disso, você passa para o Long Term Service Pack Support, o LTSS, onde você vai ter todo acesso a todos os patches por mais 3 anos, né? Todos os que já existiam, mais os patches de segurança. E no LTSS Core, você vai ter acesso a todos os patches lançados durante o GA, mais o LTSS por mais 3 anos, além de assistência para migração. Aqui a gente tem um QR Code apontando para essa página, onde a gente explica em detalhes como funciona essa parte do LTSS, como ele pode ser contratado, se você precisa ter algum suporte, você não vai conseguir migrar agora mesmo do SP5, mesmo depois dessa data, mas mesmo assim você quer ter a segurança de poder abrir um chamado, de pedir um fix ali de emergência, você pode contratar o LTSS também. Bem, quais são os caminhos suportados aí para o upgrade, né? Isso aqui é da documentação do próprio SLAS, também está o QR Code aqui com a documentação. Tem um capítulo inteiro só sobre os caminhos suportados de upgrade. Bem, antes disso, acho que a gente precisa especificar o que é um upgrade online e o que é um upgrade offline, né? Bem, um upgrade online, ele é feito com um sistema no ar. Então, assim, é o que algumas pessoas chamam até de in place, né? Como é que isso funciona? Fazendo um paralelo, por exemplo, com um Debian ou Ubuntu, você chega e dá um apt-get dist upgrade, né? Onde você atualiza a distribuição. A gente tem um equivalente aqui que é o Zypper, que é o nosso gerenciador de pacotes. O Zypper tem uma função chamada DUP, Distribution Upgrade. Então, o que ele vai fazer é, o sistema está funcionando, está no ar, eu vou atualizar todos os pacotes da distribuição para o produto novo, e assim que você puder rebootar a máquina, ele já vai subir com o próximo sistema, a próxima versão do sistema. Tudo que já estava no ar continua funcionando no ar. Que para quem não tem muita experiência com o Linux mesmo, o que acontece? O Linux, ele desde sempre ele funciona dessa maneira. Quando você tem, por exemplo, gerenciamento de bibliotecas, vamos dizer que você tem a versão 1 e uma versão 2 de uma biblioteca. Todos os processos que foram iniciados com a versão 1 continuam em memória funcionando. Eu posso atualizar para a versão 2 daquela biblioteca e só os novos processos que subirem a partir daquele momento vão usar a versão 2. Então, a gente sempre trabalhou dessa forma, né? E o único pacote que, de certa forma, você precisa de um reboot sempre é o kernel. Porque o kernel ele é carregado muito no início, né, do processo de boot. Então, eu não tenho como trocar o kernel inteiro com a máquina funcionando. O que a gente tem é até uma solução intermediária que se chama live patching. No live patching, você consegue consertar funções de módulos de kernel ou de partes do kernel com ele em memória, a quente. Então você, vamos dizer, você até adia um pouco o reboot para quando você puder. A gente tem situações aí de clientes, especialmente com SAP, onde a gente consegue deixar ele garantir 1 ano de updates de kernel e a máquina sem rebootar.
Se você rebuta quando você puder, tiver uma janela de manutenção. Esse é o upgrade online. E o upgrade offline? Bem, o upgrade offline implica em você dizer que você vai colocar uma mídia de instalação e a máquina vai precisar ser rebutada para carregar esse instalador com essa mídia de instalação. Pode ser uma ISO, pode ser um pendrive, pode ser qualquer coisa ali que te permita carregar aquela mídia de instalação. No caso do SLAS 12, você vê aqui que ele consegue fazer upgrades online entre os service packs dele. Então, a setinha preta aqui. Então, eu fiz do GA, SP1, SP2, SP3 até o SP5. Agora, para o 15, a coisa mudou um pouco. Você vê aqui que tem setinhas laranjas, né? Que são do offline. Por que, que você só consegue fazer upgrade offline do 12 para o 15? Tecnicamente, né? Porque a estrutura mudou muito. A gente está falando aqui de pelo menos 4, 5 anos de diferença de desenvolvimento do Linux. O Linux, nessa época aqui, ele evoluiu muito e muito rápido, especialmente o kernel. Aqui foi assim, no 12 você já tinha, por exemplo, o systemd, né? Você estava começando com o systemd aqui. O systemd, nessa época aqui, ele mudou assim radicalmente, né? Então, muitos serviços foram consolidados, a forma de interagir com muitos serviços mudou também, né? Então, por isso que oficialmente a gente coloca só como upgrade offline do 12 para o 15. Mas isso pode ser contornado, a gente vai ver aqui na frente. No caso do SLAS 15, ele também continuou a mesma tradição, né, de fazer os upgrades online entre os service packs, inclusive até mesmo pegando do OpenSUSE. Você pode converter hoje um OpenSUSE para SLAS, sem precisar rebootar também. Se eu não me engano, desde o SLAS 15 SP3, se eu não me engano, a base de código do OpenSUSE foi unificada com a do SLAS. Então, basicamente, você consegue fazer essas atualizações sem nenhum problema aqui. Eles são basicamente o mesmo sistema, as mesmas compatibilidades de ABI, as mesmas versões de tudo. E hoje a gente está chegando aqui no SLAS 15 SP6, né? Só para comparar aqui, o SLAS 11, o SLAS 11 ele ficou também no ar aí, foi além dos 13 anos. Acho que a gente estendeu ele ainda mais 2 vezes, a pedido de clientes. Então a gente chegou a, se eu não me engano, 16 ou 17 anos aqui com o SLAS 11. Até hoje a gente recebe notificações de clientes que falam assim, não tem como fazer um update ainda do 11? Não, cara, é muito diferente. Isso aqui é de outra época ainda do Linux, né? A gente não tinha nem systemd, não tinha nada. Ele era bem mais simples e mais diferente, né? Bem, vamos falar aqui sobre a atualização offline. Alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Tudo certo? Vocês entenderam o conceito do offline, online, o ciclo de vida ali, como é que tá? Ok. Tá. Alguém postou aqui, ok, beleza. Bem, vamos lá. A primeira parte do offline, né? Como eu falei, você vai fazer uma atualização interativa via ISO. Como é que isso funciona? Você vai baixar uma ISO diretamente lá do download.suse.com. Lá no site da SUSE, você vai ver que existem várias mídias. Você tem mídia 1, mídia 2, e você tem online, mídia 1 e mídia 2 também. Eventualmente, você vê também uns QUs, né, que é Quarter Update. O que é cada um desses? A mídia full, ela tem todos os módulos, aqueles 20 e tantos módulos ali, que a gente falou ali antes, dentro da mídia. Então, é uma mídia de 12 GB, mais ou menos, do SLAS 15. Ela tem todos os pacotes possíveis ali. A mídia 2 são os códigos fontes e pacotes de debug info. Esse dificilmente você vai precisar usar, só numa situação muito específica que você vai precisar deles. Mas como a gente fala, a SUSE é sempre, a nossa política é ser sempre open, então nosso código fonte está sempre disponível, sempre esteve e sempre vai estar, desde sempre.
A mídia online, ela é uma mídia reduzida, onde ela tem o suficiente para começar a instalação e dali você conecta ela na rede, seja via SCC, o SUSE Customer Center, seja via RMT, que é o nosso Repository Mirroring Tool, que é a ferramenta que faz o Where Gap ali, né, onde você baixa os pacotes para sua infraestrutura, ou seja via SUSE Manager. Então, todas essas aí são opções disponíveis para isso. A mídia online, ela tem uma característica que ela pode baixar, por exemplo, o sistema já com as versões atualizadas de tudo, né? Então, pode demorar mais. Se você tiver os pacotes dentro da sua infraestrutura, com certeza vai ser muito mais rápido do que baixar da internet. E nos provedores de cloud, né, onde a gente tem os LES aí em marketplaces, por exemplo, AWS, GCP, companhia, geralmente o que a gente faz é ter um RMT dentro da infraestrutura da AWS ou do outro hyperscaler, né? E as máquinas já são automaticamente registradas, né, com pay as you go, como a gente chama. Então, quando você compra ali a imagem, né, instancia a imagem do SLAS, ela já está automaticamente registrada nesse RMT. Então, você não precisa se preocupar com essa parte aqui, né, quando é via hyperscaler. Bem, aí na interação interativa, na atualização interativa, desculpa, você vai fazer o boot pela ISO ou mídia e vai escolher a opção Upgrade no menu. Depois é só seguir as instruções para selecionar a sua instalação, né? Ele vai procurar as partições que estão instaladas e vai atualizar. E muito importante, claro, para a gente fazer esse processo aí de atualização, o seu sistema precisa estar devidamente registrado no SCC, pelo comando SUSE Connect. O SUSE Connect é o utilitário que gerencia o registro. Então, você tem aquele reg code, e essa ferramenta é quem vai anunciar ela para a SUSE, para o SUSE Customer Center, e vai puxar os repositórios para você e configurar os repositórios para instalação. Mas, poxa, mas não tem como fazer isso sem precisar disso? Tem, só que não vai ser tão automatizado. Você não vai conseguir usar essa opção de upgrade aqui. Qual que é a vantagem de você ter o seu sistema registrado e usar a mídia interativa? Todos os fixes e problemas que você poderia ter de compatibilidade ali no meio do caminho, eles são resolvidos online. Então, tem atualizações do instalador, do Altiast, tem ações que precisam ser tomadas, às vezes, situações, vamos dizer, você tem um pacote que ele tem um database, por exemplo, em que ele precisa remover um arquivo que vai estar em conflito com o próximo, da próxima versão. Esse tipo de detalhes, eles são puxados automaticamente quando você faz ele online assim. Bem, essa é a cara dele, como ele fica ali quando você sobe a ISO. A primeira opção vai para o disco, a segunda a instalação do zero e a terceira upgrade. Isso daqui pode ser automatizado também, tá? Tem várias maneiras de você automatizar isso. Uma delas é você mexer aqui nas boot options e mexer com auto upgrade, né? Você pode botar auto upgrade igual a 1. Ele já vai entrar já fazendo upgrade sem perguntar nada. Outra maneira é você criar um profile do Altiast aqui, onde você já vai fornecer as respostas para a maneira como você quer fazer esse upgrade. Depois dele fazer um assessment ali da sua máquina, ele vai te mostrar quais instalações estão disponíveis. Então aqui, por exemplo, ele encontrou uma aqui no DevVDA 2. Você vai selecionar a sua instalação aqui, clicar Next, e aí ele vai te perguntar para qual versão você quer atualizar. Então ele vai te oferecer uma lista aqui. No caso aqui ele já foi direto para o 15SP5. Então aqui está selecionado e ele vai te falar exatamente o que vai ser feito. Então, por exemplo, ele vai trocar todos os módulos, vai colocar o Base System, vai colocar o Desktop Applications, Python 3 e assim vai. E no final ele fala aqui, ó, SUSE Linux Enterprise Server 12SP5 será atualizado para o SUSE Linux Enterprise Server 15SP5. Um detalhe também é que o motor embaixo disso tudo aqui, que é o Zipper, ele nunca faz uma ação que detone a sua máquina sem avisar o que ele vai fazer antes, sabe? Então, assim, qualquer coisa que ele vá mexer, escrever no disco, ele primeiro vai te dizer exatamente.
olha, eu vou remover isso daqui, eu vou instalar tal coisa, você tem certeza que quer continuar? Sim. Ou ele vai te dar alternativas. Isso é um grande diferencial até do Zyper em relação aos outros gerenciadores de pacotes, em que ele faz a resolução de dependências on the fly. Então, se eu tiver, por exemplo, 15 repositórios diferentes, com versões conflitantes de pacotes, ele vai fazer um reconciliamento entre as versões que estão instaladas na máquina, as versões mais novas que estão disponíveis lá nos repositórios, e vai te oferecer a melhor opção para manter o seu sistema consistente. Então, assim, num caso extremo, vamos dizer que você tem um repositório lá com algo que foi instalado de fora que conflite com os pacotes do sistema. Ele vai te perguntar o que você quer fazer. Olha, esse pacote aqui, ele veio de outra fonte, esse pacote aqui, ele pode dar problema com esse daqui. O que você quer que eu faça? Posso fazer o downgrade desse daqui para atender todas as dependências? Eu posso desinstalar esse outro pacote que vai conflitar com o novo? Então, ele toma todas essas decisões ali baseadas no que você disser. Bem, essa é a parte, vamos dizer, manual da coisa, né? E aqui a gente entra na ferramenta que a gente precisa mesmo, né? Que é o DMS. Essa ferramenta, ela foi criada originalmente para migração de instâncias de nuvem. Então, são situações em que a máquina, geralmente, você não tem acesso ao console. Hoje em dia é algo muito comum, né? Tanto de cloud quanto de VMs, né? Às vezes tem VMs on-premise também, você não tem acesso a ir lá no console, ou precisa colocar administrador para aquilo. É meio complicado, meio manual demais o processo. Né? E isso daqui facilita bastante que você consegue atualizar ela em place ali, mais ou menos em place, né? Porque você não está, você está efetivamente rebutando a máquina no instalador, só que sem interação, de forma headless, né? Você não está vendo o console do outro lado. O requisito básico é que o sistema esteja registrado ou no SCC, por um RMT ou no SUSE Manager. No caso do RMT e do SUSE Manager, eles precisam ter os repositórios do SLAS 15 para a versão que você quer migrar baixados previamente, né? Incluindo o módulo Public Cloud, porque a imagem em si de instalação está dentro desse Public Cloud. Quando é uma instância pay-as-you-go, na cloud, o sistema já está registrado, então metade do trabalho já está feito para você. Essa ferramenta, por padrão, ela vai migrar o sistema para o SLAS 15 SP1. Ela foi criada originalmente para fazer a troca só para vamos dizer, do 12 para o 15, né, para a primeira versão ali. Essa ferramenta já existe, já tem um tempinho, já tem alguns anos aí que ela existe. Ela já está bem provada que ela funciona bem. Bem, aqui eu tenho um link para documentação do DMS, se vocês quiserem um tempinho só para abrir aqui e olhar como ela funciona, como ela pode ser customizada. Ela é bem simples, aliás. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Enquanto isso, tudo bem com vocês aí? Tá tudo certo? Alguma questão que eu deixei de responder ali no meio? Ok. Vamos passar aqui então. Bem, como o processo funciona, na verdade? Você precisa ter o registro, primeiramente, né, como eu falei, pela ferramenta lá do SUSE Connect. Se você estiver usando o SCC ou RMT, você vai simplesmente chamar o SUSE Connect, o seu e-mail é opcional, na verdade, né, -R e o seu código de registro. Isso daqui ele vai anunciar a sua máquina para o SCC e ele vai trazer a configuração dos repositórios para cá. Então, ele vai te dar um token de acesso ali para você baixar os pacotes da sua versão e também fornecer caminhos para atualização. Aí você pensa assim, nossa, mas nesse ponto aqui eu realmente preciso do DMS? Ele é uma conveniência, vamos dizer assim.
Eu poderia fazer isso daqui manualmente? Poderia. Você poderia vir aqui e dar um zipper migration, por exemplo. O zipper migration te ofereceu a opção de atualizar. Só que quando ele fizer isso, ele vai derrubar sua máquina, vai rebootar e ele vai pedir interação no console. Aí a coisa começa a ficar complicada para quem não tem acesso ao console, né? Quando ele está no SUSE Manager, ele já se encarregou dessa parte. Então, essa parte de registro aqui, ao invés de você se registrar com a SUSE diretamente, você está se registrando no seu SUSE Manager e ele está buscando os pacotes lá fora. Então, você tem ali um cache de pacotes baixados ali já localmente, né? O RMT ele funciona semelhante a isso, só que ele é bem mais limitado, né? Ele basicamente só fornece pacote. O SUSE Manager faz N outras funções aí, né? Vamos lá. Bem, aí o próximo passo é você certificar que os repositórios estão configurados, né? Que ele realmente está conseguindo chegar lá. Então, aqui, por exemplo, um sistema básico, ele vai me entregar pelo menos o pull e o updates. Todas aquelas outras extensões que a gente tem lá, se você der um SUSE Connect, menos list extensions, aí tem todas as extensões ali que você pode configurar, os módulos, né? Que você vai ter acesso. Você pode confirmar também se estão todos ali que você precisa. Por que é importante você verificar nessa hora se está tudo certo aqui com esses repositórios? Porque é a base do Zipper Migration aqui e do DMS. Se tiver faltando pacotes, ele vai falhar, vai fazer um rollback e vai voltar, olha, não consigo fazer porque eu não tenho de onde pegar esses pacotes aqui, né? Tudo bem. Aí o próximo passo seria ativar o módulo Public Cloud, se você já não tem ele ativado lá, né? Para você ativar o módulo, é simplesmente SUSE Connect, "-p", de Product, o nome do módulo, versão e arquitetura. Essa lista aqui ela volta quando você dá um list extensions. E inclusive ele te dá até a linha de comando. Essa linha de comando aqui ele já te dá ela pronta para você só copiar e colar. Uma vez ativado esse módulo, você vai ter um pacote lá chamado /15 Migration. O que tem dentro desse pacote? Ele tem as ferramentas de validação e tem também, para validar se o seu ambiente está pronto para ser migrado ou não. E ele também tem a imagem em si, que é uma ISO mesmo, que fica instalada lá no SR Share. Essa ISO, ela contém um instalador mínimo do /15 e ela vai fazer esse meio de campo entre se comunicar com os repositórios que você já tem aqui registrados no SCC, RMT ou SUSE Manager e iniciar a instalação. Então, imagine que a gente pegou aquele YAST, o Alt-YAST inteiro que está lá na instalação interativa, simplificou ele e colocou ele numa imagem mínima, já devidamente automatizada, né? Então, a gente fez aquela parte da automação para você, você faria via Alt-YAST na mão ou manualmente ali, né? A gente já deixou isso aqui pronto. Ok. Instalando esse pacote. Aqui no final, a gente precisa executar um script. Na verdade, ele já executa esse script aqui, só para te informar se tem alguma pendência. O SUSE Migration Prechecks, ele vai verificar algumas características que podem dar problemas com a sua migração. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um repositório externo de outro vendor e está inacessível. Ele vai te falar, olha, esse repositório aqui pode te dar problema. Você tem certeza que quer continuar com isso aqui? Se você quiser, a gente pode remover ele. Posso verificar as dependências dos pacotes que estão lá dentro e também sugerir uma solução para você. Outra coisa que ele vai fazer, por exemplo, aqui ele reclamou que eu tenho um repositório que está apontando para uma ISO, né? Nesse caso aqui, quando é uma mídia removível, tudo bem, você pode deixar, ele não vai afetar nesse caso. Mas se tivesse, por exemplo, coisas que eu já vi acontecer muito, o pessoal botar um repositório, por exemplo, da internet público, que ele achou uma versão de uma ferramenta que só tem na internet, por exemplo, no build service. Você foi lá, instalou ela, está usando ela, só que ela é de outro vendor, ela não é suportada, ela faz uma coisa que não deveria.
Isso pode dar problema para você lá na frente. Outra coisa que ele faz também é verificar se o bootloader está devidamente configurado para evitar problemas de boot, né, no boot seguinte. E ele também vai verificar se você tem mais de um kernel instalado. Por que isso? O zipper, por padrão, quando você atualiza um kernel, ele sempre deixa o kernel anterior e o kernel atual. Então ele coloca aqui, por exemplo, na configuração dele aqui, multiversion kernels, latest -1 running. Então é o último, o anterior e o atual, né, vamos dizer assim. Isso daqui pode causar problemas no sentido de que, se houve alguma mudança manual no bootloader, alguém foi lá, editou o Grub, mexeu no YAST2 bootloader, mudou a ordem de boot, botou uma opção a mais, algo assim, o que pode acontecer é a gente fazer a migração e no boot seguinte ele já ir para o kernel errado. Então, ao invés dele entrar na migração, ele vai entrar num outro kernel mais antigo que você tinha. Quando você roda ele com "-f" de fix, ele vai fazer essa remoção dos pacotes antigos para você, vai verificar tudo e mudar a configuração do zipper para evitar isso, de ter mais de um kernel. Até aqui tudo bem, gente? Tudo certo? Ok. Bem, aí a gente tem duas opções, na verdade, né, para continuar a partir desse ponto. Tem dois métodos que o SUSE DMS suporta. Um ele chama de Run Migration e o outro ele chama de Activation. O Run Migration ele foi criado mais para máquinas de bare metal. Qual que é a ideia dele? Ao invés dele dar um reboot, ele vai usar um recurso chamado KESEC. O KESEC ele tenta carregar um kernel novo em memória a quente. Então ele apaga a memória, carrega um kernel aqui em cima e dá um IPL aqui em cima. É um processo bem interessante, super rápido, só que ele tem um problema. Alguns virtualizadores eles têm problemas com KESEC. Por exemplo, Zen, o Azure tem problema com isso, por exemplo. Se você botar der um KESEC lá, ele vai simplesmente travar, ele não faz nada. Ele fica na última, ele vai fazer toda a migração, vai chegar no último passo, ele vai fazer o KESEC, parou. Aí você vai ter que acionar alguém da Azure para ir lá, rebootar, mais problema, né? Outro também que dá um pouco de problema com o KESEC, algumas versões do VMware, não são todas, porque conflita com a maneira como ele aloca a memória. Então você está, vamos dizer, você deu uma rasteira no hypervisor, né? Ele está lá feliz e contente com as ferramentinhas lá do VMware, achando que o sistema está funcionando. De repente alguém vai, ops, troquei toda a memória. O que aconteceu? Não sei. Aí ele entra em pânico. Então, funciona no VMware? Funciona, mas eu não recomendaria você usar o Run Migration para isso, por causa do KESEC. A alternativa mais segura aqui seria o Activation. O Activation ele vai fazer essa jogada de só configurar o Grub para apontar para a ISO, subir a ISO e dar um reboot. É isso que ele faz, automaticamente. Então, quando eu instalo o pacote SUSE Migration /15 Activation, ele já vai fazer uma entrada nova no Grub, carregando o DMS automaticamente. Bem, aí opcionalmente você pode customizar as opções, né? Ele aceita um arquivo YAML. Deixa eu até pegar aqui a documentação dele para mostrar. Eu tenho algumas customizações que eu posso fazer aqui. Por exemplo, eu posso definir se ele vai usar o Zipper Migration ou não, o padrão ele vai usar. Eu posso escolher arquivos que vão ser preservados. Vou aumentar um pouquinho aqui, que deve estar pequeno para vocês. Bem, você pode, por exemplo, criar um YAML dizendo arquivos que eu não quero que ele nem toque. Então ele vai fazer um backup desses arquivos aqui, vai fazer a atualização no sistema e vai colocar eles de volta. Então ele vai preservar arquivos, né? Um bom exemplo disso é se você tem, por exemplo, regras de UDEV, né?
que seriam apagadas ou ignoradas pelos pacotes novos do sistema novo, você pode colocá-las aqui como para serem mantidas. O restante aqui, em questão de soft reboot, se ele vai só dar um reboot ou se ele vai dar KESEC, se ele vai executar de novo para checks, questão de debug. E aí tem aqui um que ele não está falando, que é interessante, que é isso daqui que eu fiz. Eu até coloquei, mas eu vou comentar mais sobre isso um pouquinho na frente. É que uma das alternativas dele é justamente que eu posso trocar o produto de destino. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes aqui na frente. Feito isso, criei lá meu YAML, é só fazer um reboot. Quando você puder, reboot. Ele já vai entrar num sistema temporário, né, em memória, onde ele vai fazer toda a verificação, subir a rede, verificar seus repositórios, verificar se está tudo certo com o registro, simular uma atualização com o zipper antes, o zipper dump, e ele vai ver se tem algum problema de dependências ou outros conflitos. Se tiver qualquer problema ali, ele vai fazer um rollback, rebootar a máquina e voltar ao sistema como estava. Um detalhe interessante é que se você tomou o cuidado de copiar uma chave SSH para a sua máquina que vai ser migrada antes de começar esse processo todo, você pode simplesmente dar um SSH migration @ IP da máquina com a senha Linux e você vai ver essa mesma tela que está aqui. Você vai conseguir acompanhar tudo que está acontecendo, inclusive o log dele. Ele tem um log principal de migração que fica em var distro migration log. Quando você loga naquele shell via SSH, ele vai estar num lugar ligeiramente diferente. Ele vai estar no mnt/var log distro migration. Ele montou o seu sistema atual num lugar temporário e lá dentro é que ele está fazendo um chroot e iniciando a instalação. Como eu falei, né, não se preocupe, né, o processo vai fazer somente alterações permanentes depois que ele validar tudo, todos os pacotes e repositórios. Em caso de falha, ele vai fazer um reboot e voltar ao estado original. Esse processo todo aí pode levar aproximadamente, eu diria 20, 30 minutos, se você tiver os seus pacotes todos on-premise, por exemplo, com um RMT ou SUS Manager. Se você estiver baixando da internet via SCC, isso pode levar consideravelmente mais, né? Vai depender da velocidade aí do seu link. E quando ele está sendo feito em instâncias públicas, né, em cloud, geralmente é super rápido, porque é basicamente rede local para eles. E basicamente é isso. Ele vai chegar no final, depois que ele terminar isso aqui, ele vai fazer mais um reboot e já vai voltar no produto que você queria. Agora, algumas considerações assim que vale a pena a gente levar. Eu vou colocar aqui algumas dicas. Como eu já falei antes, né? É imperativo que você tenha o seu sistema registrado no SCC, ou no RMT, ou no SUS Manager, porque ele vai precisar baixar os repositórios de lá, né, oficiais. Algumas coisas que vale a pena lembrar também é que existem aí 4, 5 anos, como eu já falei, 4 a 5 anos de diferença entre o 12 com o 15, com a base do 15. Então, assim, tem muita coisinha que mudou. Comandos que não existem mais, por exemplo, um que é uma briga constante de todo mundo, né? Que já usou um sistema moderno aí Linux. Ifconfig. Tem gente que xinga até, né? Quando chega numa máquina vai dar um ifconfig. Não, o comando não existe. Mudou tudo essa parte de rede. Então não tem mais ifconfig, não tem netstat, não tem route. É tudo agora dentro daquele IP, né? É um comando só, IP, route, IP, addr show. Existe um pacote no repositório chamado Legacy, no /15, onde você pode instalar
um pacote chamado, se eu não me engano, NetTools Deprecated. Você pode instalar ele, você vai ter o seu ifconfig de volta. Mas assim, já está previsto de remover até o legacy no próximo Service Pack aí. Porque, como o pessoal diz, né? Você teve 15 anos para deixar de usar esse comando. Agora vai chegar num ponto que você não vai conseguir evitar isso, né? Muito cuidado especialmente com databases, né? Sempre faça um dump do seu database antes de continuar. Houveram mudanças significativas, por exemplo, no PostgreSQL e no MariaDB, da versão que estava lá no 12 para a versão que está no 15. Um problema muito comum que você vai encontrar, especialmente no MariaDB, não, no PostgreSQL, é que ele mudou a codificação padrão dos databases para o TF8. Então, se você migrou, aí de repente você estava lá com PostgreSQL 7, 8, aconteceu agora de você dar de cara com PostgreSQL 10, 11, ali no Slack 15. E o PostgreSQL se recusa a subir o seu database porque não conflita a codificação. Isso pode dar uma dor de cabeça chatinha aí para vocês para tentar recuperar o database. Então é sempre bom você fazer um dump dele antes. Quando você tiver com o sistema funcional, você vai lá e restaura esse dump. É mais rápido do que tentar resolver o problema depois. Se possível, sempre faça um backup, um snapshot da sua máquina, né? Por segurança. Como dizia antigamente, né? Backup now, backup even. Então, assim, quem não tem backup, a gente tenta fazer o melhor da nossa parte, né? Mas sempre pode acontecer alguma situação, alguma exceção que você vai precisar do seu backup. Outro ponto importante aí, o Python 2.0, 2.7, ele foi totalmente substituído pelo Python 3 a partir do Slash 15 SP3. Se você tem aplicações com Python 2 ou que dependam de algum utilitário que dependa do Python 2, tente atualizar pelo menos até o SP3, para você ter pelo menos uma base nova, o SP2, digo. Tente atualizar pelo menos até o SP2, para você ter uma base mais nova e você poder trabalhar em cima disso, porque a partir do SP3 ele até remove o repositório do Python 2, não tem mais. É Python 3. Você vai ter que rever todas as dependências da sua aplicação para usar o Python 3. Ou a melhor solução, que é a recomendada pela Python.org, é você criar um VM, né, um Virtual Environment, para a sua aplicação. Existem tutoriais para isso, de repente, se vocês até se interessarem, a gente pode até elaborar algo assim, fazer um blog post, alguma coisa, explicando como é que isso funciona. Como é que você porta uma aplicação de Python do 2 para o 3. Existem ferramentas no Python para isso, tanto para conversão de código, como para gerar o VM ali. Isso também é verdadeiro para qualquer outra linguagem interpretada, mas no caso do Python é especialmente complicado, né? Porque o Python, se você olhar acho que até tiraram do ar, mas se você fosse nos issues, né, dos bugs do Python, lá na Python.org, existia um bug que falava assim: está dando mensagem de que o Python 2.7 está depreciado. O que eu faço? O bug foi aberto, por exemplo, se eu não me engano, tem quase 15 anos que foi aberto esse bug, porque já tinha o projeto de substituir o Python 2 pelo Python 3. E depois fecharam ele, se eu não me engano, em 2018 ou 2019, fecharam o bug e botaram assim: você teve 12 anos para migrar isso daqui. Por que você não migrou ainda? Outra coisa também, alguns pacotes muito antigos, eles podem ter sido movidos para o módulo Legacy. Como é que funciona esse módulo Legacy? Todos os pacotes que já estão sem suporte do fornecedor original ou o projeto foi descontinuado, a gente vai movendo eles para esse módulo Legacy. O tempo de vida dentro do SLAS é muito grande, né? Então, assim, você vai ter, por exemplo, Java 1.8, OpenCCL 1.0, tem vários produtos aí comerciais que usam a libstdc para compatibilidade com glibc mais antiga ainda, né?
Um caso assim grande, conhecido disso, por exemplo, Oracle Linux, Oracle Database, quer dizer, DB2, tem várias outras aplicações aí que dependem da libstdc. Pode ser que você acabe de instalar a máquina e vai olhar, olha, pô, sumiu a libstdc. Eu estou tentando dar um zipper install aqui, não aparece. Não, ele não sumiu, ele só foi para o módulo Legacy. Você provavelmente vai ter que ir lá e ativar o módulo Legacy com o SUSE Connect. E como eu já tinha falado, né, as ferramentas do ifconfig, route, arp e netstat, elas foram substituídas pelo IP e SS. Né? O nome do pacote se chama NetTools Deprecated. Ele vai trazer o seu ifconfig de volta ali. Então, se você tem algum script, alguma coisa que está usando ifconfig para pegar o IP da máquina, né, é interessante você ter ele instalado, para não quebrar o seu ambiente. Essa parte de linguagens interpretadas, é sempre bom você ter um backup da coisa ali, né? Esse approach do Python para VM, Virtual Environment, ele também existe para Ruby, existe para Node.js, existe para várias outras aí. Então, assim, sempre pesquise como é que está a sua aplicação antes, especialmente se ela foi interpretada, e se tem como você já fazer esse processo de criar um Virtual Environment para ela. Ok, gente. Alguma pergunta aqui? Alguma questão que vocês queiram levantar também sobre essa parte de migração? Ok. Bem, uma ferramenta muito útil aí para você verificar como é que está isso, para onde foi seu pacote, se ele está lá, se não está. Acesse essa ferramenta aqui, o scc.suse.com/packages. Você não precisa nem estar logado. Essa ferramenta ela é de acesso livre. O que é isso aqui? É um database de todos os pacotes suportados em todas as versões do SLES. Então, você vai poder escolher lá dentro a versão que você quer, a versão onde você está, a versão que você quer ir, pesquisar dentro dos módulos e ver quais as versões estão disponíveis de cada pacote. Eu posso até mostrar ela aqui, rapidinho. Ó, essa é a cara do Package Search. Então, eu veria aqui, por exemplo, em SUSE Linux Enterprise Server, abriria, por exemplo, 15SP6 com a arquitetura que eu quero, x86, e aqui eu posso escolher, por exemplo, Java. Aqui eu posso escolher o módulo também, né? Onde eu quero buscar. No caso aqui eu procurei em todos. Então ele me retornou todos os pacotes que tem a string Java, né? Aqui tem 28 pacotes. O Java mesmo, vamos dizer aqui, por exemplo, Java. Ó, até o Java 11 está depreciado já. Cadê o Java 1.8 aqui? Vamos ver, Java 11. Java 17 já está depreciado. E a gente aqui brigando pelo 1.8 ainda, hein? Aqui, ó. Nós temos uma JVM da IBM, que era mandada antes, né, junto com o SLES 12. Agora ela faz parte do módulo Legacy. Se eu não me engano, você vai ter também o do OpenJDK. Deixa eu ver. Deixa eu procurar só no Legacy aqui direto, que ele já vai direto. Aqui. Java 11. Tem o do 1.8 também aqui, ó. Java 1.8 OpenJDK. Um lugar onde você vai ter muito problema de coisas depreciadas ali que não são mais suportadas se você rodava um ambiente gráfico dentro do seu servidor. Muita coisa mudou, por exemplo, Gnome foi um que muita coisa basicamente foi refeita de lá para cá, né? Então, quando ele foi para o 15, já está bem diferente. Só tinha muita biblioteca, muito recurso ali que foi sendo descontinuado. Se você está usando só modo texto ali, tranquilo, você não deve ter muito problema não. Se você não fez nada muito exótico na sua máquina, em questão de pacotes, ele deve funcionar perfeitamente.
Bem, uma outra coisa que vocês podem encontrar ali na frente também, se você receber um erro de registro, quando você for fazer o upgrade offline. Por exemplo, ele retornar aqui, ó, erro HTTP 422. Esse produto não foi ativado no sistema. Isso quer dizer o quê? O seu código é válido, só que o registro dele, vamos dizer, caducou ali. Ou você reinstalou ele várias vezes, ou você voltou um snapshot no AVM e ele perdeu a sincronia com o SCC. Aí, para você se recuperar desse erro aqui, você vai fazer um deregister, que é o "-d", e você vai registrar novamente aquela máquina. Isso aqui é o suficiente para ele se resolver ali e achar os repositórios. E como eu falei, né, finalizando aí uma dica de ouro, né, a ferramenta oficialmente ela foi criada para migrar somente para o 15.1. Se você não especificar nada, ela vai para o 15 SP1. O SP4 é a última versão que tem todas as dependências e provides dos pacotes no formato, vamos dizer, antigo do 12SP5. Então, assim, é uma versão que você vai instalar e ela vai passar de ponta a ponta sem dar nenhum erro de dependência. Se você tentar instalar o 15SP5 diretamente pelo DNS, você já vai enfrentar alguns problemas aí. Ele vai dar... Porque mudou, por exemplo, se eu não me engano, o pacote de kernel, ele mudou as diretivas dele de provides. Porque agora a sintaxe do RPM, ela mudou completamente. A biblioteca do RPM em si mudou, né? Então ela suporta algumas tags agora, de versão, que as antigas não suportavam. Então ele se confunde. Quando ele vai tentar instalar o SP5 por cima do 12SP5, o 15SP5 em cima do 12SP5, essas tags não batem, e aí ele vai dar erro. Se você usar até o 15SP4, ele ainda tem essas tags, então ele vai conseguir migrar. Uma vez que você tiver ele migrado para o 15SP4, olha só o avanço que você já deu aí. Você pulou 3 CEPs de uma vez. Você foi para o SP4. Para ir para o SP6 ou SP5, você vai fazer uma migração só. Você já está no SP4, então ele aceita pular 2 CEPs quando você está no 15. Então você vai ter 2 etapas só. Ao invés de ir lá migrando um por um, você vai para o SP4 e já pula direto para o SP5 ou SP6. Para fazer isso, é só dar um echo, colocando essa diretiva aqui dentro do YAML. Migration Product / 15.4 x8664, dentro do YAML dele, antes de começar o processo. Bem, dúvidas aqui, gente? Tudo certo até agora? O Luiz aqui já respondeu, no momento tudo certo. Bem, só complementando aqui, aí vocês devem estar pensando assim, poxa, mas não tem outro jeito de eu fazer isso não? Do migrar o 12 para o 15? Cara, tem. Não é tão simples. Se não for com uma ferramenta assim para te auxiliar, você até poderia, por exemplo, em teoria, cadastrar manualmente todos os repositórios possíveis do 15 e dar um zipper dump à força. É uma coisa que, assim, oficialmente a gente não suporta, né? A gente tem os caminhos suportados lá na documentação, mas, assim, não oficialmente funciona. O zipper, vamos dizer assim, ele opera milagres, como a gente fala. Porque o zipper, ele trabalha, até um dos motivos dele usar mais memória, né? Durante a instalação, é porque ele tem uma biblioteca por trás dele que faz toda a resolução de conflitos e dependências entre repositórios. É um negócio assim, bem complexo que ele consegue fazer. Então, vamos dizer, ele opera milagres mesmo, porque eu literalmente já vi ele fazer até downgrade de sistema. E funciona. Então, em teoria, funcionaria você cadastrar todos os repositórios um a um e dar um zipper dump na mão. Ele vai converter o seu sistema para lá, mesmo até do 11, eu diria assim, mas não digam que eu falei isso. Eu tenho um artigo, vocês devem encontrar isso se vocês procurarem, por exemplo, do SLES 11 para o 15. Eu escrevi esse artigo já tem alguns anos aí, mas até hoje tem gente usando aquele método lá. Funciona. Você consegue literalmente atualizar até do 11 para o 15. Com restrições, né? Mais restrições do que aqui. Mas funciona também.
Bem, gente, vou deixar aberto aqui uns minutinhos para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode colocar aqui. Lembrando também que a SUSE ela oferece serviços de consultoria, né, para auxiliar com o seu upgrade também. A gente tem uma área de consultoria aqui no Brasil também. A gente pode fazer uma análise do seu ambiente, avaliar a melhor metodologia para upgrade e até mesmo auxílio operacional, né, através dos parceiros da SUSE aqui no Brasil. Então, se você tiver essa necessidade, só entrar em contato com a gente consegue ver alguma coisa aqui. E se você tem uma subscrição válida lá do 12, ainda dá tempo também de você tirar alguma dúvida via suporte. Então, se você tiver alguma dúvida, você tem, vamos dizer, confiança em fazer a sua migração, mas você ainda tem algumas dúvidas, você pode abrir um chamado perguntando, olha, eu estou com esse problema aqui, eu consigo resolver de alguma maneira? Se você tiver uma subscrição válida, eles ainda podem te ajudar em alguma coisa ali nisso. Mas para uma ajuda mais personalizada, a gente recomenda uma consultoria para isso. Vamos ver aqui como é que está. O Leandro está perguntando aqui: posso usar o Visual Basic como compilador do Python? Não. Visual Basic aí ele é uma linguagem para o ambiente Windows, né? Você não tem ela disponível para Linux. Ok, gente, mais alguma dúvida aqui? Sim, aproveitando esse gancho aqui, né, do Leandro aqui, a gente tem essa parte do registry que eu tinha comentado antes. Deixa eu até colocar aqui, o registry.suse.com. É uma alternativa também, se você tiver alguma aplicação ali monolítica, se você quiser pelo menos transformar ela num container, se você não consegue colocar ela como um VM ali do Python, por exemplo, ou você tem alguma outra dependência, né, vamos dizer assim, tem um .NET, né, por exemplo. Aqui a gente oferece imagens de container prontas com várias linguagens. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma que já tem o Python 3.11 lá dentro dela, tem JDK, tem Go, e eu tenho umas aqui, por exemplo, com .NET. .NET Runtime do 6 e do 8. Então, você tem uma aplicação hoje que está rodando em ambiente Windows até, por exemplo, ou você tem uma aqui que estava rodando com Mono, né, no Slash 12, você pode colocar ela dentro de um container já usando essa imagem. Para quem é novo ainda nessa área de containers aí, basicamente o container vai criar assim, vamos dizer, o funciona na minha máquina, né? Você vai ter um ambiente pronto, desacoplado do sistema operacional, com aquele framework que você precisa. Isso daqui já te facilita bastante para você tomar algum passo seguinte ali na frente de levar isso para Kubernetes, por exemplo. Se você for aqui na página principal, tem esse botão aqui, Get Started with SUSE Images. Aqui a gente tem um documento bem completo, um Container Guide, onde ele te explica todos os conceitos básicos de container, como funcionam as ferramentas, como converter a sua aplicação ali, né, para botar ela para funcionar dentro de um container. É uma alternativa se você tem uma aplicação de legado aí que você sabe que ela só vai funcionar lá no 12. Bem, gente, deixa eu ver aqui como é que estamos de pergunta. Não, está tudo certo. Mais alguma dúvida? Se não, acho que a gente pode até finalizar aqui. Bem, gente, muito obrigado aí a todos pela atenção. Esse webinar aqui ele deve ficar gravado, ele deve mandar a gravação depois para vocês. E qualquer problema, só entrar em contato também. Os meus dados estavam lá no começo, né? Novamente, sou Érico Mendonça, né? É só erico.mendonça@suzy.com ou entrar em contato direto com a Suzy diretamente ou através de parceiros. Obrigado a todos aí. Tchau, tchau.